Good afternoon, everyone. Boa tarde a todos. Nós vamos começar a nossa próxima sessão, que vai ser uma sessão que vai conectar tudo que está acontecendo on everything that is engaging cities in the multilateral stage. And this is a session on financing for urban financiamento para to address resilience and development. The São Paulo Urban Summit a Urban Summit de São Paulo e vai introduzir os representantes de várias redes que estão presentes nesses dias em São Paulo. To just close a very successful Urban 20 Summit, and thanks again to our hosts in São Paulo for their excellent contribution to make this resound success. And we are happy now to continue the week and keep moving in this joint endeavor that São Paulo is hosting. For this, I have the pleasure to call on stage the Secretary General of United Cities and Local Governments, Emilia Saiz. Please, Emilia. I will call as well Mr. Adalberto Maluf, National Secretary of Urban Environment and Environmental Quality at the Ministry of Environment and Climate Change of Brazil. I will call as well Mr. Bartolomé Diaz, Mayor of Dakar and President of Metropolis. O presidente de Metrópolis. O senhor Axel Grael, o prefeito de Niterói e o membro do comitê executivo do ICLEI regional. O senhor Laurence Lavigne-Lalonde, membro do comitê executivo de Montreal. E, por último, o senhor Ilan Capersen, o diretor regional do C40 para a América Latina. E com isso eu vou sair do palco e dar as palavras para o senhor do secretário do C40 para começar a falar as suas palavras iniciais. Há espaço para todo mundo. Olá novamente, meus caros colegas. Como a Berta estava dizendo, esse é um momento especial para nós. E a questão das cadeiras, né? Estamos prontos, né? Já estamos prontos. Então, como Alberto estava dizendo, esse é um momento especial nessa cúpula urbana de 40, porque isso é uma conexão dos esforços das várias redes que estão se reunindo. E como se nós podemos lembrar, estamos falando do ICLEI, C40, o 20, com os governos locais também, e as participantes que estão vendo essa reunião, esses eventos nos últimos 2 dias. E isso tem a ver com a reunião não somente dos participantes, mas também tem a ver com falar sobre os assuntos que estão no cerne de cada um dos eventos que estão sendo organizados por nós. De fato, estamos falando das prioridades das cidades que representamos para os nossos eleitores e também falamos sobre os desafios do financiamento e as oportunidades excelentes que as cidades têm a oferecer. Essa sessão vai observar perguntas interessantes relacionadas aos desafios de financiamento que estamos enfrentando e também o papel importante que os governos locais e as redes de governos locais e regionais estão enfrentando e estão tendo em relação a esse financiamento, especialmente financiamento relativo
à condição climática. E essa sessão será moderada por Ilan Cooperstein, diretor regional da América Latina do C40. Mas para os comentários iniciais dessa sessão, eu gostaria de dar a oportunidade ao senhor Adalberto Maluf, o secretário nacional de Qualidade Ambiental do Ministério do Ambiente e Mudança Climática aqui no Brasil. Nós estamos muito felizes de tê-lo aqui. Português? Tá bom. Bem, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Queria agradecer a C40, o ICLEI, CGLU, Metrópolis, todas as redes pela oportunidade, pelo convite. Nós, no Ministério do Meio Ambiente, estamos nesse momento, ao mesmo tempo que ainda saindo de um momento de muita solidariedade com as cidades do Rio Grande do Sul, que ainda sofrem muitos impactos, e nos chamam a atenção como cada vez mais esses eventos extremos serão difíceis, impactantes às nossas cidades. Nós sabemos que as cidades são aquelas que mais sofrem com as mudanças climáticas, com o aumento das doenças tropicais, os problemas da gestão inadequada de resíduos, os problemas da poluição. As cidades são também a solução para os nossos problemas. Sem a cidade, certamente, nós não chegaremos aonde a gente precisa. E essa governança multinível dos níveis federais, estaduais e municipais, acho que cada vez se mostra mais e mais importante. A gente tem ciência hoje que as cidades como um todo não podem só se preocupar com a adaptação ou somente com a mitigação dos efeitos, dos gases de efeito estufa. A gente tem que fazer uma transformação dramática da maneira com que a gente vive, com que a gente consome. A gente vem trabalhando cada vez mais junto com as cidades, de sair daquele modelo de economia linear, baseada no combustível fóssil, na extração, no uso, no descarte, que a gente sabe que não nos levam aonde a gente precisa estar, para um conceito de uma economia circular, de uma cidade circular, que reduz os desperdícios, promove a circularidade, essa cidade que foca também na redução da desigualdade. Não tem como a gente enfrentar os desafios climáticos sem fazer a integração das políticas urbanas, ambientais, climáticas e sociais. Não é à toa que o nosso presidente, Lula, quando volta pela terceira vez como presidente, ele tem tanto esse foco em fazer com que a redução da pobreza, a redução da desigualdade seja tão importante como foco norteador desse processo. E a gente sabe que, historicamente, mesmo nos diferentes níveis de governo, a gente nunca conseguiu coordenar muito bem as políticas. Hoje o nosso painel é falar de financiamento, recursos, prefeito Axel? Talvez nosso grande desafio de fazer os recursos chegarem. Mas, historicamente, a gente não consegue coordenar muito bem o investimento nas cidades, porque a gente nem sabe muito bem o que a gente quer fazer. A gente não tem indicadores claros, os investimentos nem sempre são voltados para os projetos que têm o melhor impacto do ponto de vista social, ambiental, urbano. Então, no governo federal agora, nós tivemos o presidente Lula lançando, há poucas semanas, no Dia do Meio Ambiente, um programa novo chamado Cidades Verdes Resilientes. E esse programa tem como objetivo fazer essa integração das políticas urbanas, ambientais, climáticas, e ser um loco de coordenação, liderados pelos municípios, liderados pela agenda que os municípios considerem importante, mas articulando o trabalho do nível federal com os níveis estaduais, para repensar as nossas cidades, repensar o modelo de desenvolvimento, os investimentos da cidade, para que os investimentos que a gente faça daqui para frente sejam para preparar as nossas cidades na resiliência aos eventos extremos, ao mesmo tempo que a gente trabalha para que as cidades sejam mais compactas, com menor uso de energia, com uso misto, com mais transporte público, mais transporte não motorizado, reduzindo a emissão de poluentes, os produtos descartáveis, que a nossa economia cresceu tanto, em especial hoje o plástico, que, se continuar do jeito que está, a gente vai triplicar a produção até 2060.
Até 2040 vai ter mais plástico do que peixe no oceano. Né? Todos nós aqui temos microplásticos no nosso corpo, no sangue, no leite materno, no topo do Everest. Então, a gente sabe que esse modelo de desenvolvimento das cidades precisa mudar. E, para isso, o nosso foco agora é tentar com que as finanças climáticas, então, esse ano a gente lançou, dentro do Fundo Clima, a primeira emissão de títulos verdes do governo, foram 2 bilhões de dólares, 10 bilhões de reais, cujo financiamento irá prioritariamente para fazer a transição energética, na energia, na gestão de resíduos, na mobilidade. A gente certamente vai ouvir aqui do prefeito Axel, que é um dos grandes líderes dessa agenda climática hoje no Brasil. Foi a segunda prefeitura a ter uma secretaria, né? A primeira a ter uma secretaria cuidando do tema climático, né, no Brasil. E a gente sabe que, se os prefeitos não liderarem a agenda do ponto de vista de onde esse investimento vai, dificilmente a gente vai conseguir fazer com que esse investimento entregue as soluções que reduzam a desigualdade, promovam a transição climática e a inserção das nossas economias nessa nova economia do futuro, né? Eu acho que o Brasil, hoje, volta a ter uma atuação mais integrada entre os diferentes níveis de governo. A gente sabe que, no passado recente, o tema climático, a política ambiental, não foi ali uma das grandes prioridades do governo. Se, por um lado, a gente conseguiu, nesse primeiro ano, reduzir o desmatamento em 50%, 40% agora nesses 5 primeiros meses desse ano, isso certamente ajuda o Brasil na sua contribuição do tema climático, mas o nosso grande desafio agora é, dentro das cidades, reduzir a emissão, em especial dos poluentes climáticos de vida curta. O Brasil tem uma NDC hoje ambiciosa, o nosso foco é na implementação, implementação, implementação com os municípios, mas a gente precisa rapidamente encontrar soluções para acabar com esses poluentes climáticos de vida curta, que talvez nos dê mais tempo para poder focar, e a presidência do Brasil agora no G20, o ano que vem no BRICS, na COP30, certamente vai tentar fazer isso, dar o espaço necessário para que os municípios ocupem, tenham voz, sejam ouvidos, digam aonde os recursos têm que ir, e, de alguma maneira, a gente consiga coordenar um pouco mais a nível multilateral. Nós sabemos também que os 100 bilhões, né, prometidos lá nas negociações internacionais para poder serem investidos pelo mundo em desenvolvimento ainda não chegaram. A gente sabe que o mundo vive um contexto complexo, mas cada vez mais a gente vai ter que fazer com que os recursos cheguem para adaptação, para mitigação, em especial no mundo em desenvolvimento, que tem tantas e tantas urgências. Obrigado. Well, thank you very much for this interesting input. Por esse input tão interessante sobre nossas discussões e a maneira como foi colocado, que é tão interessante. Aqueles que têm seguido as discussões do Urban 20, concordam que estão, de fato, alinhadas com algumas propostas que estamos trazendo. A economia circular tem aparecido de uma maneira de destaque nessas discussões, porque, de fato, entendemos que não podemos deixar de fora ou desassociar os investimentos sociais quando se fala em novas maneiras de consumir, produzir e também o financiamento de tudo isso. Por isso, a circularidade é muito importante quando falamos sobre todas essas questões. E, em particular, eu gostaria de agradecer a ICLEI pelo trabalho árduo que tem sido feito em todos esses anos, nessas questões importantes de mecanismos. Também os nossos colegas aqui da FNB. Estamos tentando entender quais são os melhores mecanismos que precisamos para que possamos ter os investimentos nas cidades, financiamento nas cidades. Acho que foi uma introdução perfeita para essa sessão. Antes de passar a palavra para o Lana, eu gostaria de também reconhecer o nosso secretário-geral aqui das metrópoles, Emani Coman, também secretário-geral da ICLEI. Eles vão fazer um encerramento aqui, mas eu gostaria de ter certeza de lembrar que eles estão entre nós. Clã, eu acho que você tem aí um tema muito interessante. Boa sorte.
Hello? Okay. Thank you, Emilia. And thank you, Secretary Maluf, for these Obrigado, secretário Maluf, por essa abertura tão interessante e inspiradora para a sessão. Antes de começar, eu gostaria de receber bem aqui o Sr. Luiz Felipe Arellano, secretário de Finanças para a cidade de São Paulo, representando a nossa cidade que cedia o evento, com um grande campeão e líder do financiamento nas mudanças climáticas no nível local. Obrigado, secretário. Espero que vocês tenham aproveitado o seu tempo aqui em São Paulo nos últimos 2 dias, nesse U20, que foi tão inspirador e dinâmico, como foi mencionado no último painel, muitos eventos que se aproximam de nós e espero que vocês possam também aproveitar os próximos dias nesse encontro do Urban. Cidades ao redor do mundo têm enfrentado questões sérias com relação à infraestrutura. A urbanização rápida tem pressionado as terras, água, questões sanitárias e planos ambiciosos. As cidades têm, mas têm enfrentado desafios muito grandes e lacunas financeiras. E eu, sinceramente, imagino que os nossos colegas de diferentes cidades se identificam com essas questões deles. No sul global, receitas limitadas que muitas vezes os impedem de acessar essas finanças, esses financiamentos. Também, governos municipais não têm a capacidade técnica para conseguir os investimentos para os projetos ou também navegar as complexidades que fazem parte do cenário das questões climáticas. Muitas vezes, há um tamanho muito pequeno para que possam receber os investimentos dos bancos e suas exigências. Quando se fala do financiamento privado, as cidades têm dificuldade também para acessar esses financiamentos, inclusive governamentais. Ouvimos muito sobre isso, muitos representantes comentaram isso nos últimos 2 dias. Como já foi comentado também, há uma estimativa de 4,5 a 5,4 trilhões de dólares é necessário para endereçar essas questões climáticas, mas só 8 ou 7% dessa quantidade está disponível. Então, na verdade, somente. O desafio é muito grande, mas é por isso que estamos aqui, para que tenhamos uma ação coletiva e seguir também uma das prioridades chaves para o G20 e o 20, que é a reforma das organizações internacionais chamadas desenvolvimento dos bancos a nível nacional, internacional e também regional. Quero ouvir do nosso painel. Para começar essa conversa, eu gostaria de convidar o nosso anfitrião aqui, São Paulo, representá-lo pelo secretário Arellano, para compartilhar algumas palavras conosco com relação aos desafios e, mais importante, como você tem conseguido encontrar soluções para São Paulo. Obrigado, Arellano, obrigado a todos pelo convite. Eu vou tentar falar em inglês, embora eu seja do Brasil, porque eu tenho dificuldade para passar de português para inglês ou, enfim, qualquer outra língua. Então, acho que vai ser mais fácil fazermos dessa maneira. Nós temos muitas dificuldades, assim como todas as grandes cidades, mas sentimos que também temos muitas oportunidades nesse contexto pelo qual passamos atualmente. Uma coisa em que acredito nessa fala introdutória é que eu devo enfatizar a importância da resiliência financeira também, quando lidamos com o financiamento para questões climáticas, a resiliência infraestrutural. Por quê? Eu acredito que, se não há resiliência financeira, é muito mais difícil para que seja possível alavancar todos esses fundos que serão necessários para reconstruir, para construir uma infraestrutura mais resiliente e para fazer todos os investimentos que são necessários, que todos temos que fazer nesse contexto no qual vivemos hoje. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é a importância de uma cidade que tenta alcançar
esses fundos, isso ao redor do mundo. Primeiro, organize sua casa. Tenha algum tipo de força financeira ou equilíbrio para que então não se sinta uma dificuldade tão grande na sua postura financeira no primeiro problema que surgir. Segundo, embora vemos muitos financiadores tentando ajudar com seus fundos para que nosso mundo seja melhor, ainda assim, eles não têm intenção de perder dinheiro. Portanto, projetos precisam ter uma avaliação de risco e respectivo controle. A menos que você queira viver de subsídios para o resto da vida como cidade, é necessário demonstrar aos investidores que o seu projeto ele tem solidez em termos financeiros, ainda que hajam riscos, mas esses riscos, de alguma maneira, são equilibrados com as oportunidades e com as coisas positivas que viriam com esse investimento. Aqui, somente algumas palavras para iniciarmos a conversa. Mas, claro, vai ser um prazer dividir um pouco mais com vocês nos próximos minutos. Obrigado. Obrigado, Luiz. Gostaria de passar agora para o prefeito de Dakar, Telemedial. Peut-être avec votre permission, I'm just going to read. Então, vou apenas ler aqui com a sua permissão, eu vou ler em francês, porque, enfim, a tradução será para o inglês e português, e como o meu francês é a minha língua principal, então eu acho que eu não tenho o direito de falar em outra língua. Espero que vocês possam entender a situação. Voilà, donc avant de commencer, j'aimerais remercier d'abord les co-organisateurs de cette session, Cité Gouvernements Locaux, UNI, le C40, ICLEI et Métropolis, pour le choix de notre sujet d'aujourd'hui. Je voudrais dire que le financement des infrastructures urbaines est aussi urgent qu'important. Et nous devons cesser de le considérer comme un sujet uniquement local et en parler comme l'un des défis mondiaux déterminants de notre époque, qui peut conditionner la vie de millions, voire de millions de personnes dans l'avenir. Dans un monde qui s'urbanise rapidement et qui doit le faire de manière beaucoup plus durable, les infrastructures urbaines sont essentielles pour relever 3 défis connexes. Le premier défi est celui du développement. Les villes en particulier, les grandes métropoles, sont des moteurs de croissance, des espaces où le potentiel humain peut être maximisé grâce aux avantages de l'échange, de la collaboration et de l'échelle. Mais une urbanisation rapide, non planifiée et manquant de ressources peut entraver le potentiel économique de la ville et sa qualité de vie pendant des décennies. Dans beaucoup de nos villes, les travailleurs les plus productifs restent assis pendant des heures dans les embouteillages, chaque jour, gaspillant ainsi un immense potentiel économique. L'activité économique est ralentie et le bien-être des citoyens diminue. Tandis que les coûts de santé liés à la pollution de l'air et de l'eau, aux accidents de la circulation, au bruit et à d'autres risques ne cessent d'augmenter. Tout cela est la conséquence directe d'une infrastructure urbaine inadéquate. Le deuxième défi est celui de la durabilité. Nous ne pouvons pas continuer à construire aujourd'hui des villes qui se développent à un rythme rapide comme l'ont fait d'autres grandes villes dans le monde par le passé. Nous avons besoin de technologies et de matériaux de construction qui libèrent moins de CO2 pour construire suffisamment de logements et de bâtiments commerciaux et publics. Ces technologies sont disponibles, mais pas toujours abordables là où elles sont le plus nécessaires. Nous devons également intégrer l'efficacité énergétique,
la mobilité à faible émission de carbone, la densité urbaine, les solutions basées sur la nature et d'autres caractéristiques qui rendront nos villes moins dépendantes des combustibles fossiles et moins polluées à l'avenir. Le troisième défi en matière d'infrastructure urbaine est la résilience. Les effets du changement climatique se font déjà sentir sous la forme de toutes sortes d'événements météorologiques extrêmes. Ces événements frappent les villes de tout le continent. Je tiens à présenter à nos hôtes brésiliens mes plus sincères condoléances pour le terrible niveau de destruction que la ville de Porto Alegre et sa région ont connu lors des récentes inondations. C'est un terrible rappel de la fragilité de nos villes face aux forces déchaînées de la nature. On nous demande de construire des villes capables de résister aux défis liés au changement climatique. Permettez-moi de m'exprimer en tant que maire africain. En ce qui concerne le changement climatique, je voulais dire que l'Afrique est déjà le continent le plus touché par le changement climatique et ses villes le sont aussi. L'Afrique est également le continent le moins responsable du changement climatique et dont les habitants ont le moins bénéficié de l'économie industrielle et de consommation qui est à l'origine du changement climatique. Mais l'Afrique est aussi une terre d'opportunités. En retard dans l'urbanisation, c'est en Afrique que la plupart des nouvelles infrastructures urbaines devront être construites dans les décennies à venir. Nous avons la possibilité de mieux construire, de relever les défis du développement, de la durabilité et de la résilience dès le départ. J'ai moi-même pris l'initiative d'entamer une conversation avec mes pairs, les maires d'autres métropoles et capitales africaines, afin de préparer une liste de projets urgents qui ont besoin d'un financement international. Enfin, permettez-moi de m'exprimer en tant que président de Métropolis, l'Association mondiale des grandes métropoles. Notre réseau compte plus de 150 grandes villes de tous les continents. L'un de nos principaux principes organisationnels est que les solutions urbaines doivent être à la bonne échelle. En Afrique de l'Ouest, nous constatons souvent que les bailleurs de fonds ne sont pas prêts à travailler avec des autorités locales, ou lorsqu'ils le font, ils consacrent au projet des montants qui ne représentent qu'une fraction du financement des projets avec les gouvernements nationaux. Pour conclure, je suis convaincu que les mécanismes de financement international de l'action climatique et de la justice climatique se développeront et s'amélioreront dans les années à venir. Je vous laisse sur ce message fort. Nous avons une vision et des projets, et nous sommes prêts à travailler au sein des réseaux de villes pour repenser les mécanismes de financement afin de les rendre accessibles à nos villes. Trouvons ensemble les moyens et les mécanismes qui peuvent canaliser les ressources pour répondre aux besoins des métropoles en croissance rapide. La prochaine vague d'urbanisation est une opportunité que le monde peut se permettre de manquer. Je vous remercie. Thank you, Mayor. I now invite Axel Grael, Mayor of Niterói, and member Agora of gostaria ICLEI de Global and Regional Executive convidar o prefeito de Niterói, também parte do Comitê Global. Bom, para muito compartilhar algumas obrigado. Vou palavras. falar em português para que a gente fique aqui com uma mesa bem eclética. E eu quero saudar aqui as pessoas que estão conosco aqui na frente, os que estão aqui nos assistindo. Nós temos, né, acho que um tema bastante instigante, né, e, de certa forma, muito preocupante no momento atual. Eu, como fui apresentado aqui pelo Ilan, eu sou prefeito da cidade de Niterói, né, na região metropolitana do Rio de Janeiro, sou vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Prefeitas e Prefeitos, então um coletivo, né, de mais de 400 cidades, as maiores cidades, né, do Brasil, e sou também do Comitê Regional, né, do ICLEI e o Comitê Global, então acho que eu sou o que a gente pode dizer, né, dessa multilevel, né, que a gente tem discutido bastante ultimamente, e sempre na perspectiva local.
Mas eu queria até começar pela instância, digamos, global, porque eu estive agora, há poucos dias atrás, acompanhando e participando da conferência em Bonn, que é uma conferência preparatória, né, para a próxima COP, que é a COP de Baku, no Afeganistão, no Azerbaijão. E o tema, né, dessa próxima conferência é financiamento, né, para a transição climática. E eu fiquei muito preocupado porque nós avançamos muito pouco lá. E nós sabemos, né, que a construção, né, desses acordos é sempre muito trabalhosa, mas eu tive a sensação de que nós estávamos bem pouco preparados, né, para uma reunião de sucesso, né, no final desse ano. E se nós não tivermos, né, sucesso em debater o financiamento, né, para a transição climática, a COP seguinte, né, que vai ser em Belém para discutir os novos compromissos, né, dos países com relação à questão climática, serão muito pouco ambiciosos. E nós sabemos que não dá mais tempo, né, não dá mais tempo para que a gente fique perdendo tempo. Nós estamos vendo o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, né, que acabou de passar por uma grande calamidade climática, e a notícia hoje é que os rios já estão enchendo novamente. Se não me engano, é a quinta cheia, né, nos últimos 6 meses. Então, quer dizer, uma situação que está se colocando como recorrente. Nós estamos vendo, né, a Amazônia, né, com os rios secando, Pantanal pegando fogo. A gente olha pelo mundo, né, e vê, né, uma série de consequências, né, das mudanças climáticas, e a gente não consegue chegar a um acordo em torno do financiamento dessa transição. A minha sensação, né, vendo o que está acontecendo, né, nessas conferências, eu já acompanho as conferências desde as primeiras, e acompanhei a discussão na época da Rio 92, a impressão que eu tenho é que os lobbies todos já fizeram o seu trabalho, e nós estamos como numa luta de boxe, né, quando tem o clinch, que um agarra o outro, e se o juiz não separar, né, quer dizer, aquela luta não continua, e nós estamos num clinch climático. E eu acho que uma das formas, né, mais assim, de sair do clinch é trazer novos atores sociais, né, para a mesa de discussão, e as cidades, né, acho que têm um papel fundamental nisso. E aí o avanço que nós tivemos, né, na Conferência de Dubai, né, com a aprovação do Trump, eu acho que é uma luz no fim do túnel, mas a gente precisa que essa luz seja mais reluzente e que, né, a gente possa, né, ganhar velocidade nesse processo todo. Então, acho que essa é uma das principais preocupações que eu tenho, né, nesse cenário global. Na escala nacional aqui no Brasil, nós, finalmente, acho que conseguimos recuperar, né, a capacidade, né, de diálogo, né, entre as cidades, né, e o governo federal, e vemos agora, quer dizer, várias iniciativas, né, de abertura de fontes de financiamento, né, para as ações das cidades, né, o que é bastante esperançoso, assim, né, para todos nós. Mas, né, como eu concordo, né, com o nosso secretário, né, aqui de São Paulo, que as cidades também não podem viver de grants, né, a gente não pode viver, né, dessas fontes, né, eventuais, né, de financiamento, porque a gente precisa que esse fluxo de recursos,
aconteça de uma forma mais regular. Uma questão que talvez os nossos visitantes estrangeiros aqui não estejam tão informados sobre isso, mas o Brasil acabou de passar por uma reforma fiscal e eu sou bastante cético com relação ao resultado dessa reforma fiscal, porque durante muitas décadas houve um grande esforço de descentralização da arrecadação, a descentralização financeira para os municípios, e a Federação Brasileira é uma federação de estados e municípios, e agora essa reforma fiscal ela concentra novamente a arrecadação na instância federal, o que vai fazer com que a gente volte aos velhos tempos de pires na mão, e tendo dificuldades que a gente já enfrenta hoje, por exemplo, com outros casos, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, esse é hoje recolhido a nível estadual, e há uma série de preocupações sobre a forma com que esses recursos voltam para os municípios de onde esses recursos saíram. E a gente vai voltar a ter esse problema a nível nacional, porque houve agora essa decisão do Congresso brasileiro de voltar a centralizar tudo na instância federal. Mas quer dizer, os recursos, existem recursos não suficientes, nós não estamos preparados para lidar com catástrofes como nós estamos vendo acontecer no Rio Grande do Sul, no Pantanal, quer dizer, situações de incêndios em várias partes da cidade, do país, incêndios em vegetação natural, e isso com várias consequências para a economia local. E nós não temos fundos suficientes, não temos previsão orçamentária para dar o retorno e fazer com que a vida daquelas pessoas voltem ao normal de uma forma mais rápida. E aqui no caso brasileiro, a demanda das pessoas que passam por essas dificuldades é imediata, e a gente ainda convive com as práticas de governo, com as leis de licitação, tudo isso, e que são muito demoradas, e a gente precisa ter uma forma de facilitar o trabalho de socorro às famílias numa situação como essa. Na Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, eu presido uma comissão permanente de cidades atingidas por desastres, e justamente a gente tem feito esse debate, para que você abra possibilidades, inclusive, de cooperação solidária de uma cidade com outra cidade, e que a gente tenha formas mais ágeis de socorro a essas situações. Um outro problema que a gente vê, eu acho que também em todos os níveis, é que nem sempre é fácil a informação chegar lá na cidade, principalmente nas menores, aquelas menos estruturadas, sobre a disponibilidade de fundos. Existem fundos que, mesmo não sendo suficientes para toda a demanda, mas a demanda não chega lá. As pessoas têm dificuldade de acesso a esses fundos, muitas vezes o caminho é muito burocrático, e muitas vezes também, quer dizer, os fundos eles são tão trabalhosos que só vale a pena se você leva ao fundo uma captação muito grande, porque o trabalho é o mesmo. Você captar recursos para um projeto pequeno ou um projeto grande é a mesma coisa. E o projeto maior, ele necessita, em tese, de muito mais planejamento, de muito mais articulação, e nisso, instâncias como essa que eu estou falando, de uma Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, pode ajudar. Nós estamos aqui falando de várias organizações que reúnem cidades, eu acho que elas podem ajudar nesse processo também, mas o fato é que
hoje, né, nós temos fundos que têm recursos e não têm projetos. Por outro lado, as cidades têm projetos e, às vezes, não conseguem fazer chegar, né, até esses fundos. Mas, enfim, é só aqui uma primeira reflexão aqui sobre o tema, né, e se tiver um tempo para um debate depois, nós estamos à disposição. Obrigado, Ilan. Obrigado, prefeito. Thank you, Mayor. I would now like to invite, last but not least in this round, Por último, mas não menos importante, nesse member of the executive committee and deputy round de discussões, o prefeita adjunta de Montreal. I didn't know there was a translation from French to English. I would have prepared to do it in French. Preparei em francês, mas não temos intérpretes. Bom, acho que talvez haja diferentes perspectivas quando a gente fala das cidades do norte. Nós temos diferentes desafios, mas ainda sofremos muitos impactos, já sofremos impactos das mudanças climáticas, muitas queimadas, enchentes. Mesmo na cidade de Montreal, todos os anos temos muitas enchentes. Mesmo havendo mais fundos e maior capacidade, ainda enfrentamos esses desafios e não temos todas as ferramentas das quais precisamos para agir. Como foi comentado pelo prefeito de Dakar, nós também temos uma responsabilidade maior para acelerar as ações das quais precisamos. Precisamos que elas aconteçam no mundo todo para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, para que tenhamos certeza que nossos territórios sejam os mais resilientes. Com essa grande responsabilidade e essa necessidade de acelerar, talvez até mais do que outras partes do mundo, precisamos de recursos e todos estamos tendo dificuldades para acessar os recursos para os projetos que temos, porque temos os projetos, mas não temos o financiamento ou os fundos para esses projetos na maioria das vezes. Nós dependemos de diferentes fontes de financiamento. Como cidades, dependemos de muitos subsídios, de governos locais ou federais, que não são suficientes. Precisamos mais do que esses subsídios. Todas as cidades no país estão brigando para ter acesso a esses fundos. Mas, acima de tudo, os programas são muito rígidos, não são flexíveis. É muito difícil para cidades terem os seus projetos realizados, porque o que fazemos em Montreal não é a mesma coisa que é feito aqui, como é feito em outras cidades. Lá em Montreal, os programas são bem rígidos e é tão difícil para as cidades lá conseguir os fundos. Precisamos, portanto, flexibilidade nos nossos programas. Em geral, nos programas que estão disponíveis em nível municipal ou para os países. Precisamos de mais flexibilidade para representar a nossa própria realidade quando olhamos para fundos para os nossos projetos. Também acredito que precisamos pensar em programas mais a longo prazo, talvez alguns anos, mas se queremos ter um impacto, precisamos pensar no longo prazo, numa escala de longo prazo. É mais fácil para nós ter um impacto e mostrar o impacto daquilo que queremos implementar, se podemos mostrar o que vai acontecer daqui a alguns anos. Então, isso é algo que precisa ser analisado em diferentes níveis. Numa cidade como Montreal, nós enfrentamos há um aumento no custo de vida e a gente não vê isso acontecer há décadas. O custo de vida está crescendo bem rápido. E, claro, isso traz um impacto nos serviços que podemos oferecer aos cidadãos, mas também na capacidade
de aumentar os impostos. Por quê? Por exemplo, no exemplo do transporte. Na cidade de Montreal, o transporte, 1/3 é pago pela cidade de Montreal, 1/3 pelo governo do país e 1/3 pelos usuários do transporte. E há muito déficit devido ao Covid e outros motivos. Então, se queremos manter os serviços, se queremos desenvolver os serviços, se a gente quer ser menos dependente dos carros poluentes e desenvolver a rede, não podemos somente depender no aumento dos preços da condução, porque o aluguel aumentou, as compras do supermercado aumentaram. Se a gente confiar somente em subir os preços, aí a gente vai prejudicar as pessoas que são mais vulneráveis. Mesmo numa cidade rica como Montreal, a gente vê muita gente com dificuldade para pagar aluguel, dificuldade com moradia, a gente vê pessoas em situação de rua, esses números aumentando. Então, aumento de preços já não é mais uma opção. Como eu comentei ontem, no outro painel, tentamos utilizar os nossos recursos de maneira sábia. Todo o programa de capital, todo o investimento, tentamos focar em alcançar os objetivos de mudança climática e ter certeza que a gente está focando em soluções baseadas na natureza, para que possam nos ajudar a atingir os nossos objetivos. Mas também estamos focando em trazer todo o setor econômico para que eles saibam quais são os nossos objetivos, para que eles possam ser parte da solução. Então, estamos trabalhando duro com o setor privado, o setor público e os grandes centros financeiros, os setores financeiros, para que eles se juntem a nós, para formarmos, então, essa rede e aí trabalharmos juntos e aí possamos acelerar as coisas. É isso, por hora é isso. Obrigada, prefeita adjunta. Obrigada por essa discussão maravilhosa e tão rica. Eu já tomo tantas conclusões e aprendo com isso que foi comentado. Eu entendo aquilo que o vice-prefeito comentou, o secretário também. Há muito que as cidades têm que fazer, gastar dinheiro de maneira sábia, criar resiliência, mas nós vemos que as cidades já sabem o que elas têm que fazer. Como o prefeito Gael mencionou, todos sabemos, as negociações em nível federal, elas são extremamente vagarosas, comparado à velocidade da qual precisamos. Mas eu acho que a mensagem que a gente vê aqui com os logos que estão aqui e dessas cidades é que precisamos termos uma voz coletiva que seja ouvida. Eu acho que foi o secretário Maluf, né? Ele já esteve do nosso lado aqui, trabalhando numa rede municipal, agora ele está no nível federal, tentando aí preencher essa lacuna, mas enfim, uma mensagem coletiva, trazendo mais países como o Brasil para que escutem e aí possam aumentar os investimentos para climático na velocidade que necessitamos, que é um desafio muito grande. Então, muitas lições aprendidas. Antes da gente se despedir, eu gostaria de convidar a Emília novamente aqui ao palco para falar dos nossos palestrantes e concluir a sessão. Muito obrigado e parabéns para você como moderador. Excelente trabalho. Também reconhecimento do trabalho que C40 está fazendo. É uma rede entre as cidades que estão colocando as questões climáticas como prioridade, tentando acelerar, tentando trazer transformação. Um exemplo que eu quero trazer aqui nessa sessão é: todas as nossas redes têm uma contribuição muito significativa, de maneira coletiva, às cidades e também no nível individual. Eu espero que todos vocês consigam perceber que todos aqui fazemos parte da mesma comunidade. Todos temos responsabilidade ao mudar as narrativas, ao promover a transformação. Eu estou muito contente
em convidar para que possam ser feitas considerações finais, secretário-geral Emani Komen, e com todas as expressões da palavra, nós dividimos uma alma. Porque a ECLEI, ela surgiu de uma das organizações que surgiram das Cidades Unidas e governos locais. Então, a gente entende a municipalidade de uma maneira bem parecida com vocês. A gente pensa como vocês. A ECLEI tem falado sobre economia circular, falava sobre questões climáticas quando ninguém falava sobre isso. Vocês estão à frente dessa organização da nossa constituciência quando a gente fala desses problemas, em particular, nesses tópicos que aqui discutimos. É um prazer, sei que, enfim, teremos o congresso daqui a algumas horas, mas é um prazer tê-lo aqui nesse momento. Obrigado. Obrigado, Emília. Obrigado a todas as reflexões trazidas aqui no palco. Eu não sei como concluir, porque muito que foi falado aqui já foi muito bem direcionado naquilo que precisa ser feito, começado pelo que foi dito pelo colega aqui. Nós precisamos prestar atenção nos gastos em atividades que precisam e também de onde esses fundos vêm. Bom, eu não vou tomar muito tempo de vocês, eu sei que a gente já está na hora de acabar, e eu sei que tem mais um palestrante depois de mim, mas duas coisas que eu gostaria de adicionar naquilo que palestrantes já falaram. Eu acho que está bem claro já, dentro daquilo que veio, que foi comentado pelo cavalheiro aqui do meu lado. As cidades, muitas vezes, tiram dinheiro do próprio bolso e começam a gastar com questões climáticas. Eu acho que isso que o prefeito ali comentou. Se você quer provar que você está atuando nesse sentido, o que eu sempre falo é, as cidades devem tirar dinheiro do bolso e começar a gastar, nem que seja 5%, 10%, mas do seu dinheiro, dos seus recursos. Assim, os outros podem chegar depois, talvez o governo nacional, talvez o setor privado, o que seja. E aí eles veem que a cidade já está gastando. Então, essa é a mensagem. Nos últimos 25 anos, a gente vem conversado com os governos municipais e dito isso para eles. Então, é isso que eu gostaria de adicionar àquilo que já foi falado aqui pelos colegas. Outra coisa, recentemente, a gente vem trabalhando com os países em desenvolvimento, inclusive em Bangladesh também, aliás, próximo do país onde eu moro, na Índia. Junto com o C40, nós desenvolvemos uma ação climática, nós publicamos essas ações climáticas. Uma coisa interessante que aconteceu foi, o ministro do Meio Ambiente, lá de Bangladesh, ele falou bem claramente, tanto para a gente, ECLEI, e também C40 e a cidade de Dakar, ele disse, dá para incluir as suas ações climáticas no DC.1, que é um documento que os países devem entregar até o ano que vem, até março do ano que vem. Então, se vocês podem trazer as ações climáticas de nível municipal e linkar a NDC, esse documento, porque os ministros estão investindo, seja através do ministro de moradias, de transporte, outros ministérios. Então, a ideia é realocar fundos para essa ação. Isso é uma coisa que garante fundos do governo local, também por questões fiscais e outras questões que foram comentadas aqui. Há mecanismos para trazer fundos do governo federal.
Eu acho que a maioria dos palestrantes já comentaram é que as instituições financeiras já há muitos anos nos dizem que eles têm os fundos, e como foi comentado aqui, e as cidades dizem, ok, nós temos os projetos, só que ainda há uma lacuna entre as instituições financeiras e as municipalidades. Como é então que a gente preenche essa lacuna? Um exemplo foi comentado aqui que é, não só o governo federal e o setor privado, mas também as instituições financeiras, eles querem alocar fundos e conceder fundos para esses projetos, mas eles precisam de garantias. Uma garantia soberana. Então, isso é incluído no documento, NDC. Então, o que eu digo é trazer as ações climáticas, linkar ao NDC, linkar de modo que NDBs também possam investir nesses projetos, porque há uma garantia do governo federal. E aí, a partir daí, eles podem continuar. Então, esse é o segundo ponto que eu gostaria de adicionar como uma conclusão. O meu último ponto, e eu acho que todos os parceiros, C40, Metropolis, o CLG, na COP28 nós lançamos, também com o apoio da Bloomberg, CHAMP foi lançado, que é essa coalizão multilevel às questões climáticas. Há muitos países que já se juntaram a essa iniciativa, a maioria dos países em desenvolvimento que se juntaram, o CHAMP, e é, na verdade, um outro veículo, um outro instrumento para apoiar os governos municipais com o suporte dos governos nacionais, porque os governos federais estão comprometidos com as parcerias multinível. Ao trazer o CHAMP e as cidades incluir suas iniciativas climáticas ao NDC, também trazendo os nossos parceiros, há aí uma disposição de apoiar os parceiros em atividades locais. São, portanto, 3 pontos que eu quis adicionar àquilo que todos já disseram aqui. Mas está nas nossas mãos, governos municipais. Como vamos lidar com isso conforme prosseguimos? Está nas nossas mãos. Ninguém vai vir aqui e nos ajudar. Então, muito obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade. E eu espero que os governos locais consigam esses fundos para essas ações climáticas. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pelas contribuições, pelas palavras e pelas experiências práticas que foram compartilhadas aqui nesse encerramento. Tem algumas coisas que eu gostaria aqui de acrescentar. Eu acho que a garantia é muito importante no comuniqué do Urban 20. A gente está buscando fundos e garantia deles, a gente está tentar desenvolver isso e ver como é que isso pode ser realmente desenvolvido. A gente tem buscado doadores, financiadores da União Europeia e a gente não falou sobre o acesso dos fundos de perda e a gente vai precisar colocar isso em questão. E eu vou chamar o meu colega que mora acima de mim, na cidade de Barcelona, na região metropolitana da cidade. E a gente tem um escritório ali, né? A gente tem muitos colegas do C40 no mesmo prédio em Barcelona. Então, Jordi, você está convidado para poder encerrar essa sessão. Muito obrigado. Muito obrigado, Emílio. Obrigado a todos os painelistas pela sessão inspiradora e a gente tem tantas ideias e conceitos em relação à transformação que é necessária e a gente tem que realmente desenrolar algumas situações em relação à mudança climática. Eu acho que a gente começou
a lidar com essa questão do U20 na cidade de São Paulo, a gente decidiu falar sobre o que as cidades podem fazer. E sobre o que foi falado aqui, essas discussões provam que, como agora a gente entendeu o custo elevado da transição climática, e agora a gente está tentando mobilizar esses recursos tanto do setor público quanto privado. A gente não pode subestimar a importância do envolvimento das autoridades em relação à realocação desses recursos, que tem que ser massiva, porque se não for dessa forma, a gente não vai conseguir lidar com esse desafio. E como é que a gente se coloca no centro dessa questão? E uma forma de fazer isso é em colaboração, juntos. E quando Emília enfatizou sobre o trabalho em redes, entre redes, a gente precisa ouvi-la porque a organização dela tem estado no centro do grupo do U20, do Intercopes, das Nações Unidas, da Força Tarefa Global. E nós precisamos de campeões, de prefeitos para poder realmente defender a causa e fazê-la progredir. E tudo isso me faz pensar em algumas conclusões que gostaria de compartilhar aqui e destacar com vocês. Nós sabemos que o papel do local é importante, mas entendemos nesse ponto que as redes das cidades estão constantemente lutando em um paradoxo, porque quando eles chegam nas cidades deles, eles chegam e dizem: vocês são importantes, as cidades são importantes. Qualquer grande organização que cedia um evento sobre mudança climática, eles querem a presença da cidade ali, porque tem representantes, prefeitos, que trazem um tom, uma nuance importante à sessão, porque poucos estão pensando se eles estão prontos em relação a essa transição, porque tem um chamado constante para que as cidades desenvolvam capacidades, as cidades precisam desenvolvê-las. E, por outro lado, se as grandes corporações, os grupos filantrópicos e os atores bilaterais, multilaterais, e se eles não estiverem prontos para poder se reexaminarem, as coisas como eles fazem nunca vão conseguir atender às necessidades das autoridades locais. E, portanto, eu acredito que nós precisamos relembrar-nos constantemente em relação a dizer que, se você realmente acreditar nessa transformação, começando a partir do local, você precisa transformar esse mecanismo. Nas Network Cities, a gente precisa focar em investimentos que muitas vezes têm sido usados de forma irresponsável. A gente precisa do envolvimento de organizações internacionais para que as cidades tenham acesso aos fundos. Já passou a hora de trazer as organizações e informarem sobre o papel importante das cidades, para que esses fundos sejam acessíveis às mesmas. Eu vou finalizar contando o meu prefeito, porque ele disse: se lembrem que o local não significa pequeno. O local pode ser pequeno ou pode ser muito grande. Se toda vez que a gente for para o local, a gente for com amendoins, a gente não vai conseguir lidar com desafios. A gente tem cidades que são do tamanho de países, tem autoridades locais que precisam de investimentos que ninguém está pronto para oferecer. E sem isso, a gente só vai ficar fazendo projetos pilotos. A gente mostra que é possível, mas falta prática. E eu gostaria de encorajar a todos e desafiar que já passou a hora de realmente, durante essa mudança mundial, a gente precisa de muito mais recursos, menos perdas e danos, distribuição mais igual
e a gente tem que trazer tudo isso para o centro. Muito obrigado. E gostaria de agradecer a todos os parceiros aqui por essa sessão e também os comoderadores.